Joe Kent é o assunto número 1 em alta no Twitter agora. Sua renúncia já tem 97 milhões de visualizações. E sua renúncia de quê? Quem é Joe Kent? Não se preocupe, vamos explicar isso. Então, Joe Kent é ou era o diretor do Centro Nacional de Contra-Terrorismo. Ele esteve sob Trump e sob Tulsi Gabbard e, por anos, sempre falou sobre como o Irã era uma ameaça séria. Há registros escritos dele e, de repente, do nada, ele faz essa declaração. Na verdade, não foi totalmente inesperado, mas já explico. Não posso, em boa consciência, apoiar a guerra no Irã. O Irã não era uma ameaça iminente para nós. E está claro que iniciamos essa guerra por pressão de Israel e seu forte lobby nos Estados Unidos. Agora, não é surpresa que o grupo anti-guerra nos Estados Unidos tenha surtado. A partir desse post, meu Deus, aqui está a prova que estávamos esperando. Porém, infelizmente para eles, a história não é tão simples. Primeiramente, algo importante a se notar é que pesquisas recentes mostraram que há quase 100% de aprovação para Trump. Ok, o que significa que toda essa grande ruptura no MAGA não é exatamente como as pessoas estão dizendo. Tem muito mais nessa história, mas vamos chegar a tudo isso em um segundo. Literalmente uma taxa de 100%. O que é isso? Às vezes, ao analisar os dados das pesquisas, certos números se destacam e este é um deles, basta olhar aqui. MAGA, GOP, Trump aprova 100%. 100%, certo, e 90% do MAGA aprovam a ação militar dos Estados Unidos no Irã. Primeiro, é importante notar que Joe Kent tomou uma decisão muito estúpida ao tentar se aproximar do grupo dos melhores amigos de Tucker Carlson. Pois é, que surpresa. Logo após o anúncio, foi divulgado que ele participará do programa do Tucker Carlson para espalhar boatos sobre Israel controlar a América. Mas eis a questão. Os americanos são mais espertos e percebem isso. Eles apoiam Trump e suas ações, entendendo a importância da guerra no Irã. Porque, inacreditavelmente, algumas pessoas realmente conseguem pensar por si mesmas. E elas não caem simplesmente nas mentiras e narrativas que estão sendo empurradas goela abaixo. Mas vamos, por um segundo, ver o quão insano isso realmente é, porque fica ainda pior do que isso. Ok, não é só que esse cara... De repente, ele se demite. Mas não é só isso. Duas coisas estranhas acontecem logo após essa demissão. Aqui está a primeira. Ok, Joe Kent se demite. E dentro de 1 hora, ele já está agendado para o programa do Tucker Carlson. Assim que o programa é exibido, centenas de contas publicam simultaneamente o mesmo clipe e mensagem. Veja só. Os israelenses impulsionaram a decisão de tomar essa atitude. Os israelenses impulsionaram a decisão de tomar essa atitude. Os israelenses impulsionaram a decisão de tomar essa atitude. Os israelenses impulsionaram a decisão de tomar essa atitude. Os israelenses impulsionaram a decisão de tomar essa atitude. Quão artificial isso parece? Então, o que temos aqui agora é 100% de aprovação do MAGA, de Trump sob o MAGA, 90% de aprovação da guerra no Irã. Em poucos minutos, uma campanha online totalmente insana começou a divulgar esse conteúdo em vídeo que culpa os israelenses, impulsionada, provavelmente, se a gente realmente investigar, por bots estrangeiros. E uma coisa ainda mais estranha, que é o fato de Joe Kent ter falado recentemente sobre como o Irã era uma ameaça séria para os americanos. Lembre-se, todo o movimento anti-guerra contra o Irã nos Estados Unidos diz isso. A ideia deles é justamente acreditar que os americanos não têm nada a ver com essa guerra. Não há motivo para lutarem pelo Irã, só sairão prejudicados. Mesmo assim, foi o que ele disse há 1 ano. O que Ayal escreveu está errado. Não foi há 3 meses, e sim em agosto de 2024. Eles ainda estão se registrando para o alistamento, certo? Essa é a conclusão lógica da direção que estamos seguindo, a menos que façamos mudanças sérias. Quero dizer, já está acontecendo. Já ouvi rumores de que o 5º grupo vai mandar caras para o Iraque por causa da situação tensa com o Irã. Agora... Sim, quero dizer, poucos americanos sabem disso. Nossas tropas no Iraque e na Síria foram atacadas mais de 150 vezes por representantes do Irã, e quando falamos em representante do Irã... Nossas tropas americanas dos últimos anos,
Isso em 2024 foram atacadas mais de 150 vezes por proxies do Irã. Certo, mais de 150 vezes agora. Por que é importante perceber isso? Antes de tudo, posso dizer algo? Eu adoro o Babylon Bee, que sempre faz comentários engraçados. Homem corajosamente pede demissão do governo Trump. Ótima mistura. Fazer podcast, conseguir contrato de livro, hilário. Por que trago isso à tona? Porque nos trechos que vamos assistir dele, no programa do Tucker Carlson, ele faz essa mudança insana. Ok, uma mudança insana. Você vai ver em 1 segundo, tá bom? O Irã não era uma ameaça iminente ao nosso país. Como chegou a essa conclusão? Acho isso fundamental. Seria mais difícil explicar se o secretário de Estado, o presidente e o presidente da Câmara não tivessem vindo a público e dito isso. Realizamos esse ataque neste momento porque os israelenses estavam prestes a fazê-lo. Então isso elimina o argumento de que havia uma ameaça iminente, como se o Irã estivesse planejando nos atacar imediatamente. Ok, vamos deixar isso bem claro por um segundo. Esse cara afirma que os iranianos atacam tropas americanas continuamente. Ok, então tropas americanas são constantemente atacadas pelo Irã, o que já é uma ameaça iminente. Mas aqui ele fala sobre a ameaça nuclear. Não existe uma ameaça nuclear iminente de verdade. Eles estão apenas a cerca de 1 ano ou alguns meses de conseguir capacidades nucleares. E eu, literalmente, nunca ouvi nada tão estúpido quanto isso. Quando alguém chega para você e diz, estou super deprimido, e eu acho que daqui a mais ou menos 1 mês, talvez eu me mate. A resposta correta para dizer para essa pessoa é, sabe de uma coisa? Volte daqui a 1 mês. Se você tiver se matado, a gente lida com isso então. Ou é dizer, essa pessoa precisa de ajuda, vamos conseguir ajuda para ela? Quando o Irã está desenvolvendo suas capacidades nucleares para poder ter uma bomba nuclear em questão de semanas ou meses, isso é uma ameaça iminente, porque eles pretendem usar armas nucleares. Nos habituamos a um mundo onde os países possuem armas nucleares apenas como pressão, sem intenção real de usá-las. O Irã queria usá-las. Eles acreditam que têm a obrigação de transformar este mundo em um califado regido pela Sharia, um lugar insano, e querem destruir qualquer infiel. Esse é o objetivo deles. Trump sabia disso e entendia. Agora, havia uma ameaça nuclear iminente para amanhã? Não, uma ameaça iminente quer dizer que algo estava para acontecer, prestes a chegar, mas agora acabou por isso. Esse argumento é extremamente estúpido. O restante do programa segue igual, e, sinceramente, isso desliga meu cérebro. Isso simplesmente não existia. Posso pedir para pausar e mostrar a declaração? E ele diz, nós não sabíamos que o Irã iria atacar. Ele não disse isso, ele disse, nós sabíamos que Israel iria atacar o Irã. E em retaliação a esses ataques de Israel contra o Irã poderia atacar as forças americanas. A ameaça iminente mencionada pelo secretário de Estado não é do Irã, mas de Israel. Bem, não. Na verdade, não. O Irã vem ameaçando Israel com sua enorme quantidade de mísseis balísticos há muito, muito tempo. E Israel decidiu que, ao invés de ficar esperando passivamente e simplesmente aguardar que eles façam isso, nós vamos nos antecipar. E o motivo pelo qual os Estados Unidos se envolveram é porque eles entendem que isso é uma ameaça séria para suas bases e de modo geral. É um argumento tão estúpido dizer, bem, Israel é que queria começar essa guerra. Nós não fomos os que quiseram começar essa guerra. O Irã vem declarando morte a nós e morte aos Estados Unidos nos últimos 47 anos. Finalmente, temos uma liderança capaz de fazer algo e acabar com eles. Colaboração entre os Estados Unidos e Israel de uma forma realmente séria. E mesmo assim, já se passaram 20 dias e ainda não eliminamos completamente a ameaça, porque eles vêm construindo isso há 47 anos. Estamos lidando com psicopatas loucos. Isso era um problema sério. Israel estava dizendo, não vamos ficar aqui como alvos fáceis, não vamos esperar pelo ataque. Temos que fazer algo a respeito. E adivinha? Os Estados Unidos concordaram que algo precisava ser feito sobre isso. Concordaram. Não foram pressionados a isso. E qual é a evidência disso? Bem, alguns meses atrás ia acontecer um ataque e então ele foi interrompido. Foi interrompido. Ah, tão simples, tão fácil de entender. E de novo, esse cara literalmente cai nessa coisa ridícula do Irã.
à beira de conseguiram nuclear. arma. Não, eles não eram, sabe, 3 semanas atrás, quando isso começou, e também não eram em junho. Quero dizer, os iranianos têm uma decisão religiosa, uma fatwa, contra o desenvolvimento de uma arma nuclear desde 2004. Isso é a coisa mais estúpida que já ouvi. Eles não podem desenvolver armas nucleares? Você é retardada? Você acredita mesmo neles? O Irã diz que não quer bomba nuclear. Devemos acreditar? Você é burra? Por que teriam urânio enriquecido a 60%? Por que investiriam trilhões em instalações nucleares a ponto dos Estados Unidos não conseguirem retirar o urânio? Porque eles só querem como decoração. Sim, eles só querem deixar lá. Não. Idiota, idiota faz, idiota é, idiota, idiota, idiota. Mas aqui está a questão que temos. História estranha desse figurão do FBI ou área similar, importante no antiterrorismo. Ele se demite e muda totalmente o tom. Algumas semanas atrás, alguns anos atrás, há um ano, ele dizia algo como: o Irã é uma ameaça séria para os Estados Unidos. E, de repente, ele mudou de opinião, está indo ao programa do Tucker Carlson. E ele está se tornando parte dessa narrativa de lutar contra o Trump, o que é estranho. E agora nós sabemos o motivo. Fontes estão dizendo que Joe Kent, o ex-diretor do Centro Nacional de Contra-Terrorismo dos Estados Unidos, isso é do Semafore, ele acabou de renunciar. Ele agora está sob investigação do FBI por supostamente vazar informações confidenciais e a investigação começou antes da sua saída. Ok, pessoal, parece que agora temos um motivo. Olha, esse cara estava fazendo algo errado e decidiu pular fora. Para sair antes que o nome dele fosse manchado. E para se juntar a esse movimento que ele achou, talvez, se eu me unir a eles, posso ser o herói deles. E essa será minha luta contra eles. Claro, o FBI está Agora indo atrás dele, do mesmo jeito que a CIA está indo atrás de Tucker Carlson, porque eles ousaram dizer alguma coisa. negativa sobre Israel. É o slogan perfeito para eles usarem, porque permite que eles se façam de heróis em vez do vilão anti-americano que eles realmente são. É por isso que ele pulou fora. É por isso que ele foi rapidamente para o Tucker. Porque ele pensa: eu vi isso funcionar, eu vi isso dar certo. É assim que se faz, é assim que se faz. Graças a Deus, temos pessoas como Dan Bongino, que mostram que suas informações são imprecisas. Ninguém mais da administração, se o caso dele for legítimo, disse que isso não era uma ameaça iminente. Não se preocupe com os mulás que gritam morte à América e que têm 440 quilos de urânio enriquecido o suficiente para criar 10 ou mais bombas nucleares. Enquanto você tem uma teocracia teológica gritando de novo morte à América, mesmo que isso estivesse correto, por que ninguém apoiou ele? Sean, escuta, eu não tenho mais nada a ver com isso. Tirando o fato de que eu amo o país e tenho orgulho do meu serviço lá, eu não faço mais parte do governo. Eu te prometo, ninguém, absolutamente ninguém, você tem minha palavra olhando nos meus olhos. Ninguém me ligou e disse: ei, você pode ir lá e nos apoiar? Eu não tenho nada a ver com isso, só estou aqui pela verdade. Vi todas as informações de inteligência até sair, nada foi escondido de mim. Não sei do que ele fala. Ele está falando besteira, enfrenta problemas por seus erros e quer escapar. Espera que, embarcando na onda de Tucker Carlson, consiga isso. Se transformar tudo isso em Israel está controlando a América e empurrando essa narrativa. Então ele acha que vai conseguir sair dessa ileso, mas azar o dele. Nós já sabemos a verdade, mas não é isso que acontece. Essas pessoas vão cair e Joe Kent será o próximo. Por isso esse cara está tão em alta. De alguma forma, ele expôs que o governo Trump estava realmente sendo controlado por Israel e, por isso, ele teve que renunciar. Mas, na verdade, ele está sendo investigado pelo FBI. Existe um sistema de bots impulsionando e promovendo ele. Ele virou amigo do Tucker tentando usar a questão de Israel para fugir das consequências. Essa é a piada. Fim da história. Gente, é divertido viver esse momento. Obrigada pela atenção.